Bem-vindo ao workshop sobre o quadro de rotina. Quantas vezes a gente vê aqueles quadros de rotina lindo, fofinho na internet? Baixa, plastifica, coloca velcro, fica a coisa mais linda do mundo. Na hora de aplicar com a criança não dá certo. Não dá certo, a frustração é imensa, principalmente quando a gente está lidando com um público com atrasos de neurodesenvolvimento, como no caso o transtorno do espectro autista. Então, pensando nisso, eu desenvolvi um guia, que é o guia do quadro de rotina, onde eu explico certas bases para que você desenvolva um quadro de rotina que seja personalizado para a criança, que você siga um passo a passo, que você entenda os princípios que existem atrás do quadro de rotina. Então, pensando nisso, eu estou desenvolvendo essas 3 aulas que compõem esse workshop. Vou explicar para vocês como é que vão ser essas aulas e o conteúdo que você vai aprender. Nessa aula 1, vou fazer aqui um levantamento das aulas, de tudo que você vai aprender. Explicar um pouco sobre a composição, o que é um quadro de rotina, quais são as variações de um quadro de rotina, o TEA, dentro do transtorno do espectro autista, quais são as vantagens e as desvantagens da gente usar um quadro de rotina. E sim, tem desvantagens em usar um quadro de rotina e nós temos que conversar sobre isso sim. Outra questão, o passo a passo da inserção, de como implementar isso com os cuidadores. Então, existe um passo a passo envolvido. Ainda nessa primeira aula, nós vamos falar sobre a questão das avaliações. Então, eu desenvolvi uma pequena avaliação, não é longa, ela é curta, mas ela é importante. Ela tem perguntas-chave que são muito importantes quando a gente vai pensar num quadro de rotina, para saber o repertório da criança. Como também eu levanto a questão das barreiras de desenvolvimento, para a gente discutir essas barreiras. Então, vamos seguir aqui. Na aula 2, que é a próxima aula, vocês vão aprender sobre algumas bases da análise do comportamento, como a questão das contingências, levantamento de preferência e o que é reforço, Porque a gente tem que reforçar o comportamento e o que vem a ser reforçar o comportamento? Então, nessa segunda aula, você vai aprender sobre isso. Como você também vai aprender sobre cadeia comportamental. Cadeia comportamental, gente, é a base de tudo para a gente conseguir entender como é que a gente vai desenvolver essas estratégias com a criança. E nessa, eu vou ensinar uma ferramenta para a gente analisar a cadeia comportamental e poder desenvolver programa de ensino em cima disso. Sim, esse guia do quadro de rotina, eu tenho já montadinho uma tabela para que vocês possam fazer análise de tarefas, levantar essa cadeia comportamental e acompanhar o desenvolvimento da criança. Pensei nisso também. Então, na terceira aula, o que você vai aprender? Sobre a composição do guia. Então, eu vou explicar como está composto o guia para você usar de forma adequada, saber você vai ter que imprimir, ele tá seco, Mas tem coisas que você vai ter que imprimir várias páginas, por exemplo, tem certas peculiaridades ali. Então, eu vou ensinar isso daí na terceira aula, como utilizar o quadro de rotinas. E essa parte, gente, é assim, não falo que é a mais importante, mas é um bônus bem legal que eu vou ensinar formas de vocês conseguirem figurinhas de graça, figurinhas de alta qualidade de graça. Lógico que existem certas limitações, certas condições, mas eu vou ensinar para vocês ferramenta que dá pra gente trazer mais figurinhas. Porque eu trouxe no meu guia um grupo de figurinhas para você usar. Mas o que acontece é que na prática, com sua criança, tem certas coisas que você vai precisar que não tá ali naquela listagem. Então, eu estou ensinando para vocês onde vocês buscarem mais figurinhas bonitinhas, que representam a rotina da criança, que você possa personalizar. E isso vai ser na terceira aula, ok? Então, vamos seguir com a nossa primeira aula sobre os objetivos do workshop. Vamos lá, o que é um quadro de rotina? Gente, o quadro de rotina, nós podemos ter vários tipos de quadro de rotina. Nós temos aquela rotina diária, aquela rotina seca, que é basicamente acordar, tomar café, ir para a escola,
depois voltar para casa, né, para almoçar. Aí, sei lá, a criança faz natação à tarde e à noite dormir. Então tem lá aquela rotina seca, onde você coloca só essas atividades. Só que o quadro de rotina, ele vai além disso. Nós podemos, por exemplo, pegar esse conjunto de atividades e analisar. Tipo, café da manhã. O que é o café da manhã? Ah, o café da manhã, você acorda, antes de tomar o café da manhã, lava a mão, lava o rosto, aí vai pra mesa. Tá, a criança simplesmente vai pra mesa pra tomar café da manhã, ou ela tem que pegar alguma coisa pra levar pra mesa? Então você começa a destrinchar todo esse passo a passo de, ela toma leite com chocolate. Digamos que isso, tomando leite com chocolate e pão de queijo no café da manhã. Ela costuma comer isso daí, ou outras variações também. Mas a preparação do café da manhã faz parte da atividade dela. Então você vai começar a destrinchar essa atividade. E aí vem outro tipo de rotina que você pode ter, que é de pegar uma dessas atividades e dividir em passos menores. Por exemplo, você quer ensinar a sua criança a fazer o leite com chocolate dela. Quais são os passos para fazer um leite com chocolate? Tem que pegar o leite na geladeira, tem que pegar o copo no armário, tem que abrir a garrafa de leite ou a caixinha de leite para jogar o leite dentro do copo. Ensinar isso, até em que momento você pode jogar, quantas colheres tem ali do chocolate. Então eu tenho que pegar a latinha do chocolate, abrir, como é que abre, pegar a colher, saber posicionar, saber mexer. Então tem todo esse passo a passo que você vai poder fracionar. Isso daí também pode compor no quadro de rotina. Então você vê a complexidade que é um quadro de rotina. E aí quando a gente vai pensar sobre um transtorno de neurodesenvolvimento e sobre quais são as bases do transtorno, né? Qual é as grandes dificuldades da criança, por exemplo, a questão de motricidade, que muitas vezes tem motricidade fina, motricidade grossa, a parte de ideação, planificação, executar esses movimentos, e é muito complexo. E a gente tem que entender onde a nossa criança ela tá falhando, onde ela tá precisando de ajuda, como é que a gente vai dar essa ajuda necessária para ela fazer essa tarefa, para não ser uma coisa frustrante. Então, seguindo isso, a gente também tem que entender sobre as vantagens e desvantagens do quadro de rotina. Qual é a grande vantagem do quadro de rotina em relação ao nosso público de transtorno de neurodesenvolvimento, especialmente o TEA, o autismo, né? É a questão da previsibilidade. Nós vamos dar previsibilidade do que vai acontecer. Ele vai saber, através dessas figuras, imagens ou às vezes palavras, que tal atividade vem depois, que daqui a pouco a gente vai fazer essa outra atividade, e se tiver alguma modificação, ele já vai saber previamente que modificação vai acontecer e o que vem antes e o que vem depois dessa modificação. Então, isso é muito importante. Quando a gente fala sobre vantagens, eu acho que é uma das vantagens mais conhecidas essa, né? Outra vantagem, que não é muito falada, é que o quadro de rotina modela o comportamento dos cuidadores. Sim, gente. As pessoas acham, a princípio, que o quadro de rotina é para criança. A primeira vantagem do quadro de rotina, na verdade, é para modelar o comportamento dos cuidadores, dos pais, dos avós, enfim, quem está ali presente com a criança, os professores que sejam, os terapeutas também, porque isso, o quadro de rotina pode ser aplicado, por exemplo, no ambiente terapêutico. Então a gente tem esses quadros de rotina que modelam o comportamento de quem está cuidando do indivíduo. Ok. Modificou o comportamento do indivíduo, do cuidador, aí sim que a gente vai para a próxima etapa, que é o da criança. E agora a gente tem que falar sobre as desvantagens do quadro de rotina, porque sim, tem desvantagens. Principalmente quando ele é aplicado de forma inadequada. É a rigidez cognitiva que a gente pode criar ali. A gente está querendo ensinar para as nossas crianças justamente essa questão da flexibilização. E aí, se a gente pega um instrumento e esse instrumento vira a base da vida dessa criança, isso complica. E eu vou dar um exemplo meu. Eu
antes de entender sobre análise do comportamento e tudo, eu durante muitos anos, eu já fazia isso pra mim. Eu fazia um quadro onde eu tinha minhas atividades semanais, eu tinha minhas atividades diárias, distribuídas por hora, e era tudo dessa forma. Eu criei essa rigidez durante anos e anos. O dia que não dava certo essa atividade, gente, meu dia acabava. Eu ficava assim, desconcertada, eu chorava, nada mais servia, porque não tinha seguido essa rotina bonitinha, quebrava, eu ficava desconcertada. E cada vez que quanto mais eu usava esses quadros de rotina, toda essa questão de forma tão rígida, de forma, mesmo que eu modificasse uma coisinha, depois eu fui aprendendo, não, eu posso modificar isso, eu posso dar essa previsibilidade para mim mesmo que tal coisa vai mudar e tudo, mas quando eu não conseguia prever isso e acontecia, eu ficava muito desconcertada. Então eu tive que desenvolver estratégias para não começar isso me causar transtornos. Então eu precisava entender que eu posso planejar certos itens do meu dia, mas esses itens eles são modificáveis e eu não preciso ir a tão fundo em cada momento. Vamos lá. Até um certo momento isso pode ajudar. No momento que isso começar a atrapalhar, a gente tem que rever. Esse que é o ponto. Se isso tá ajudando, ótimo. Se tá começando a atrapalhar, se tá começando a aumentar essa questão da rigidez, não, a gente tem que rever toda essa questão. Então é um instrumento que tem muitas vantagens, se for aplicado de forma adequada, de forma personalizada, com o fim de melhorar a vida desse indivíduo e melhorar a vida também dos cuidadores, gente. Por quê? Todos que estão envolvidos têm que estar bem com a situação. Por isso que a análise do comportamento, a gente quando vai analisar alguma coisa tem que ir além da criança. A gente olha tudo que está à volta. Como também, se não está indo legal, a gente tem que rever. Então, um quadro de rotina, se ele não está legal, se ele está aumentando todo esse custo de resposta, a família está tendo mais trabalho, a criança está desregulando mais, não, vamos lá rever essa situação. Ok, essas questões. E aí, o passo a passo da inserção do quadro de rotina. O primeiro passo do quadro de rotina é modificar o comportamento dos cuidadores. Então, primeiro a gente modifica os cuidadores para que eles sejam mais previsíveis. Então, eles vão começar a seguir o quadro de rotina para eles se tornarem mais previsíveis para a criança. Paralelamente a isso, nós vamos ensinando para a criança que a minha atitude modificou, mas modificou por conta desse quadro de rotina. Então, minha atitude começou a se tornar mais previsível porque está escrito aqui no quadro de rotina. Tem aqui a figurinha dizendo que eu vou fazer tal, a gente vai fazer tal coisa. Então, o quadro de rotina, no início, a gente modifica o comportamento do cuidador e vai ensinando paralelamente que isso está associado o que o meu comportamento está mudando, que está se tornando cada vez mais previsível por conta que está ali. Então, a gente vai mostrando para a criança essa associação. É um processo, gente. Algumas crianças vão entender isso mais rápido, outras vão demorar mais, e a gente tem que entender esse passo a passo. E aí, a gente segue para a questão de começar o entendimento da criança. A gente vai começar com o entendimento de um turno, de um dia, e depois a gente vai começar a introduzir essa questão das modificações e que ela pode fazer parte das modificações desse quadro também. Então, todo esse passo a passo. E aí entra numa parte do quadro de rotina, que é a parte de avaliação de repertório. Essa parte de avaliação de repertório eu precisei fazer, por quê? Como eu falei pra vocês, muitas vezes a gente encontra vários quadros de rotina na internet. Um mais fofinho que o outro, um mais bonitinho que o outro, vai fazer com a criança não dar certo e é aquela frustração imensa, né? Então, eu trouxe essa questão das habilidades porque essas habilidades vão ajudar a gente saber como é que a gente vai desenvolver isso. Não adianta a gente pegar um quadro totalmente sofisticado e tudo e a criança ter problemas com a parte de desempenho visual.
ela não entender, por exemplo, o comportamento de ouvinte dela não está bem desenvolvido. Então, muitas vezes vai se tornar muita frustração. Então, quando a gente está nesse momento, os pais têm que entender que o quadro de rotina está muito mais ligado a modificar o comportamento deles que modificar o comportamento da criança. Então, o quadro de rotina, num primeiro momento, dependendo do repertório da criança, está muito mais voltado para os pais e, paralelamente a isso, a gente vai ter desenvolvendo o repertório da criança para que ela desenvolva habilidades para entender esse quadro de rotina. Outra coisa que é muito importante é entender as barreiras. Tem algumas barreiras que vão dificultar muito o quadro de rotina. Então, por exemplo, o Aquiles. O Aquiles, a gente teve muita dificuldade com a questão de quadro de rotina porque ele leva muitas coisas à boca. Então, por exemplo, as figurinhas, hoje ele reduziu isso bastante, assim, mas ele levava todas as figurinhas, todas as coisas plásticas à boca, tinha necessidade de morder. E isso dificultava muito, a gente não podia deixar disponível para ele. Que o quadro de rotina tem um objetivo, um dos objetivos é deixar disponível para a criança olhar ali, ok, agora é isso, sabe? Acompanhar. E não era possível fazer isso com ele. Então eu vou falar aqui com vocês sobre as barreiras. Por fim, a gente vai fazer uma soma dessas condições, né? Tanto as habilidades como as barreiras, e discutir sobre isso. Então vamos lá. Sobre as habilidades. Eu divido em duas grandes habilidades para que entenda sobre o quadro de rotina. O que você precisa de habilidade para quadro de rotina? Você tem que fazer uma performance visual, você olha visualmente aquele bando de estímulo, você tem que interpretar isso e tomar decisões em cima disso. Então, ok, habilidade de performance visual. Qual é a segunda habilidade muito importante quando a gente está falando sobre quadro de rotina? Comportamento de ouvinte. O comportamento de ouvinte também é muito importante, para que você siga comandos conforme o outro está falando. Então, essas duas habilidades são bases para que entenda, para que tenha um melhor uso. Então, o que eu falo aqui sobre comportamento de performance visual? São 4 perguntinhas. A primeira, troca olhares entre objetos. Então, você tem um objeto, você tem outro objeto, e a criança consegue trocar o olhar entre esse objeto e esse outro objeto e voltar para esse. Entendeu? Vai para esse objeto, vai para o outro e consegue retornar essa troca visual. Isso porque, nesse momento, existem muitas perguntas embutidas aí. E o que a gente tô querendo? A manutenção da atenção da criança. Será que essa criança consegue manter a atenção? Quanto tempo ela consegue manter a atenção entre 2 objetos interessantes? Entre um objeto que é interessante e um que não é tão interessante. Entre 2 que não são interessantes, mas você está mostrando para ela e ela tem que fazer essa performance. Então, nesse momento, a gente está vendo tanta habilidade da criança, ela mostrar interesse, dela tá mostrando interesse em uma coisa que você tem interesse, ela entender que ela verificar se ela consegue ter essa manutenção da atenção. Então, se ela não tem essa manutenção da atenção, olhou para um, olhou para o outro, olhou para o nada, ou olhou para um e já foi pro nada, quer dizer assim, olha para o ambiente, não consegue ficar ali. Isso daí é um alerta que a gente tem que levar lá ao neuro e conversar sobre isso. Porque a gente já sabe que o autismo, ele não é só o autismo. Muitas vezes, o autista ele tem uma outra comorbidade. Existem várias comorbidades associadas ao autismo porque as bases genéticas são as mesmas, né? Tem muita coisa relacionada, como por exemplo, o TDAH. E aí, tem 3 níveis de pergunta. A criança, ela faz sempre, raramente ou nunca. O que vem a ser sempre? Praticamente 100% das vezes, ou quase 100% das vezes, 80% a 100% das vezes. Então, a cada 10 vezes você faz, sua criança, você traz essa questão dos objetos, a cada 10 vezes que você faz essa atividade com a criança, ela consegue manter esse rastreio 80%, 8 vezes. Raramente, a gente já está pensando ali, abaixo disso, ali entre 50% a 80%, na verdade é entre 60% a 80%, então raramente está ali. Nunca abaixo disso, e aí é preocupante. Vou agora seguir com as perguntas para vocês. E aí a gente vai marcando essa questão do sempre, raramente, nunca. Lembra onde foi guardado um item preferido no dia anterior? Um lugar em comum. Eu não tô falando você que sempre pega o brinquedinho da criança e guarda na estante e espera que ela procure na estante. Ela vai procurar na estante. Você pega o item favorito da criança, ela vai ver onde vai estar guardado, num lugar incomum. Um lugar que ela consiga acessar.
mas é um lugar que não costuma estar ali. Então, ao invés de estar na estante, tá em cima de um baú, tá num cantinho no chão, num lugar onde ela vai procurar esse item favorito, um lugar que ela vai procurar e ela lembre onde está. Isso é muito importante. Por quê? A gente tem que medir a memória de longo prazo da criança. Como é que tá a memória de longo prazo? Será que ela lembra o que a gente mostrou para ela no dia anterior? Isso é muito importante. E, gente, a partir mais ou menos ali de 1 ano e 2 meses, 1 ano e meio, a criança já tem que estar craque nisso. Ela já tem que lembrar. Por quê? Quando ela já é esperado ali, quando ela estiver ali na fase dos 3 anos, ela contar fatos do dia anterior. Ela chegar e contar, ontem brinquei com meu coleguinha. E ela começar a relatar fatos do dia anterior. Então, isso daí é muito importante, saber se ela lembra onde foi guardado esse item. Então, a gente vai verificar se é sempre, raramente, nunca. Terceira pergunta sobre performance visual. Pareia objetos idênticos. Objetos idênticos. Maçã com maçã, banana com banana, a sombra da maçã com maçã. Então, você pega uma figura sombreada e coloca a maçã, desenho com a maçã. Também pode ser dessa forma. E a gente vai trabalhando. Completa sequência de figuras. O que eu quero trazer aqui para vocês é a questão da memória de trabalho, mas além disso, o que vem a ser completar sequência? Gente, isso daqui mostra a questão, está muito correlacionada à questão de inteligência nesse momento, sobre medição de inteligência mesmo. Por quê? Você vai ver um padrão e você vai seguir esse padrão. Então, por exemplo, se eu tenho uma figura ali, eu tenho uma figura laranja, amarelo, vermelho e verde. Amarelo, vermelho e verde. Então, eu tenho que seguir com amarelo, vermelho e verde. Então, se eu coloquei amarelo, vermelho e verde e coloco amarelo, vermelho, para ver se a criança faz a sequência. Ela tem que colocar verde? A próxima questão é a verde. Aí a gente retira duas, a gente só vai colocar amarelo, vermelho, verde e amarelo. Aí ela tem que seguir vermelho e verde. E assim vai. A gente vai removendo para ver se ela entende esse sequenciamento. E a gente vai deixar as coisas mais complexas. A gente vai, por exemplo, pegar com figuras. A gente coloca 3 bolinhas. Amarelo, vermelho e verde. E depois a gente pega 3 quadrados, que também são amarelo, vermelho e verde. E ela vai fazer esse sequenciamento, apesar de serem formas geométricas diferentes. Mas a gente está se atendo às cores. Então, a gente vai trabalhando. A gente pode dificultar ainda mais isso. A gente colocar uma bola amarela, um quadrado vermelho e uma bola verde. Qual vai ser a sequência? Vai ser um quadrado. E um quadrado de qual cor? O primeiro, amarelo. Então, a gente vai trabalhando a memória de trabalho da criança e vai deixando isso mais complexo. A gente pode fazer esse teste em vários níveis. E é muito importante que a gente trabalhe isso. Parece simples, mas nem é, né? Vamos seguir aqui com cadê? Aqui. Aí agora a gente terminou a parte de performance visual e nós vamos agora para o comportamento de ouvinte, que também é muito importante. Olha para você quando é chamado. Então você chegou e falou assim para a criança: "Ô João!" Eu pro Aquiles, né? Eu chego: "Aquiles! Aquiles!" Aí ele tem que me olhar. Ele tem que procurar onde eu tô falando e me procurar. Então, esse é o beabá do comportamento de ouvinte. Ele entendeu que se chama Aquiles e que está sendo chamado. E aí você vai marcar se é sempre, raramente, nunca. Faz ações de um passo como do solicitado. Então, tipo, caiu a colher no chão. Ô Aquiles, pega a colher no chão. Aí ele vai lá e pega. Aquiles, guarda a mamadeira em cima da mesa, em cima da pia. Variações. No banheiro. A gente começa a fazer variações absurdas também, para ver se a criança associa. Então, guardar a mamadeira do banheiro, ele pode até me olhar assim, no banheiro. Aí vai e leva para o banheiro. E isso é muito importante que a criança entenda. Ela saia do automático. Ela entenda o que a gente está falando. Então, quando a gente pede o absurdo, é o momento que a gente entende que a criança está entendendo. Eu fiz esse teste com Aquiles, de mandar ele colocar na pia do banheiro. E foi interessante que ele colocou na pia do banheiro. Ele relutou um pouco,
mas ele colocou na pia do banheiro. Não, pra ele, como assim, né? Levar pra pia do banheiro. Alguma coisa que era pra ser na pia da cozinha não faz sentido. Mas o importante é que entenda essa questão. Aí a gente segue com pegar objetos por eliminação quando solicitado. Então, por exemplo, você vai pegar um objeto absurdo, tipo uma peneira. Uma peneira, gente. E colocar essa peneira no meio dos brinquedos. De brinquedos que ele já conhece, de coisas que ele já conhece, que a sua criança já conhece. Então, sua criança conhece ali o coelhinho, porque você fala que ele é o coelhinho, conhece o cachorrinho, conhece... Aí você coloca uma peneira e você fala pra ela, pega a peneira. Por eliminação, ela tem que entender que aquilo dali é peneira. Porque ela sabe que o outro se chama coelho, que o outro se chama cachorro, ela sabe o nome dos outros bichinhos, mas ela não faz ideia o que seja peneira. Mas, ok, aprendi agora, é peneira. Já que todo o resto tem nome, só isso aqui não tem nome, tá bom, vou pegar, toma aqui, mamãe, a peneira. Então, isso daqui é muito importante que a criança entenda. Faz ações de vários passos quando solicitado. A gente pode pedir vários passos de coisas motricidade, como também a gente pode pedir vários passos do tipo, meu filho, leva esse copo pra pia e pega a colher que está na pia e traz pra mamãe. Então, olha, são vários passos e ele vai fazer. Dani, pra que a criança precisa saber tudo isso que você tá falando? Porque o quadro de rotina vai exigir isso. Uma imagem que a gente colocar ali, ela tá associada a várias ações que a criança vai fazer, dependendo do momento. E ela tem que entender que aquela imagem significa esse tanto de ação. Então, da mesma forma que você fala para a criança que ela vai fazer tal coisa, a imagem vai significar. Então, a gente tem a questão do rastreio visual e quando você falar hora de tomar café da manhã, hora de tomar banho, hora de ir para a escola. O que significa ir para a escola? Se vestir, pegar a mochilinha, ir, no caso, se você mora em prédio, ir para o elevador, ir para o carro. Então, tem todo um passo a passo do que é ir para a escola. E todas essas habilidades, elas foram selecionadas nesse guia para que você entenda, para que a gente entenda como é que tá o repertório da criança. Como eu falei, se a criança, ela tá ok em tudo isso, ótimo, você vai usar o quadro de rotina da forma mais profunda que ele tem. Se não, tudo bem também. A gente vai trabalhar primeiro o comportamento do cuidador, dele seguir as rotinas que estão propostas, dar previsibilidade para a criança sobre essas atividades e a gente vai trabalhar essas habilidades que precisam ser desenvolvidas. E aí vem a parte difícil da nossa conversa, que são as barreiras de desenvolvimento. Existem algumas barreiras que vão dificultar muito mesmo o quadro de rotina. E se sua criança, ela faz raramente ou ela faz sempre, tem que ser levado ao pediatra, ao neuropediatra, urgentemente. Assim, não é o tipo de coisa que vocês não deixem para depois, porque vira uma bola de neve, assim. Então, conversar com os terapeutas, se vocês identificarem isso, é muito importante. Primeiro, sua criança leva coisas, objetos à boca que não são alimentos. O quão perigoso são essas coisas? É padrão? Ele pega só papel para colocar na boca, o resto não coloca. Ou é geral, tudo que pode coloca na boca. A sua criança tem comportamentos autolesivos ou heteroagressivos, ou seja, se machuca ou machuca os outros. Problemas para dormir ou também manutenção do sono. A sua criança, ela tem dificuldade para iniciar o sono e manter o sono. São duas coisas que tem que ser conversado com o médico, gente. Se a criança não tá dormindo bem, ela não aprende bem, isso dá um impacto em toda a questão de aprendizagem. Então, a dificuldade na manutenção da atenção. Essa criança consegue permanecer atenta? Lembra lá das outras perguntas? Enquanto você tá passando uma atividade ou a atenção dela foge o tempo todo. Dificuldade na motricidade fina. Então, para pegar coisas com pinça, então você coloca a figurinha para ela colocar ali, ela tem dificuldade de fazer isso, abrir o potinho, pegar a colher. E motricidade grossa, quando você pedir atividades que exigem correr, subir escadas, e isso daí é importante na rotina da família. E aí, por fim,
Depois de ter feito todas as perguntas, tem uma pontuação que vocês vão colocar, que vocês vão somar as marcações de performance visual, tanto de sempre e raramente, como de ouvinte também. Então, a gente chega aqui nessa parte do repertório da criança. Eu espero que tenha gostado dessa aula. Essa aula ela foi feita com muito carinho. E aí a gente vai seguir para a segunda aula desse workshop gratuito sobre o quadro de rotina. A segunda aula vai ser sobre conceitos essenciais da análise de comportamento, como eu já falei para vocês, né? A gente vai falar alguns conceitos para que você tenha ferramentas. Você precisa entender essas ferramentas para que você consiga desenvolver mais coisas para sua criança. Vamos aprender sobre cadeia comportamental. Você vai aprender sobre análise de tarefas e no meu guia, neste guia que vai junto com essa questão do workshop, né? Você vai ter uma ferramenta, tem uma página ali ensinando todo esse passo a passo da análise de tarefas, só que aí nessa aula eu vou ensinar como usar isso, quais são as técnicas envolvidas, né? E sobre ajudas, níveis de ajudas, dicas, como é que é o caminho dessa ajuda, né? E depois partir para a terceira aula, onde a gente vai falar sobre propriamente a composição do guia, como utilizar esse livro, né, do quadro de rotinas, como você adquirir mais figurinhas e muito mais. Eu te espero na segunda aula. Fique atento e até mais. Tchauzinho!